Oi, gente, bem-vindo novamente. Eu sou o Thiago Assad e esse aqui é o Papo Liderança e Carreira. A gente já falou de uma série de etapas do ciclo de engajamento e performance, que é o tema da série de episódios que a gente está conversando aqui. A gente falou do engajamento com o colaborador, da geração de confiança, falamos no último episódio da espiral positiva e nesse episódio a gente vai falar uma parte muito importante também, como que a gente mantém essa espiral positiva, ou o ciclo como um todo, ou seja, como a gente alimenta o ciclo. Quais são as coisas que a gente pode fazer para alimentar esse ciclo de performance, porque uma vez que a gente para de alimentar o ciclo, como tudo na vida, pode enfraquecer, né, perder força, perder tração, e aí perder o engajamento, perder performance, e aí uma organização desengajada e com a performance baixa ou retrocedendo, não é legal, né? Depois de tudo que a gente já conquistou, a gente tem que conseguir alimentar esse ciclo, e a liderança é um trabalho diário, a gente tem que fazer isso diariamente e sempre pensar que nossas atitudes como líder vão influenciar como o nosso time performa e o engajamento deles, porque o líder é a cara da empresa profissional. Então a experiência que ele tem com a gente, com os líderes, é a experiência que ele tem com a empresa. Então é fundamental a gente conseguir alimentar esse ciclo para o engajamento e performance continuar na espiral positiva. Vamos falar sobre ele? Vamos embora! Bom que vocês vieram de novo. Como que a gente alimenta o ciclo, então? Vocês vão perceber, se vocês analisarem cada etapa do ciclo de performance e engajamento e performance que a gente trabalhou, que algumas coisas são muito importantes para que isso aconteça. Algumas coisas que são importantes para que as pessoas se engajem e também gerem mais performance. Não está aqui escrito isso, né? Mas se você analisar, se você interpretar, vai conseguir entender que uma das coisas é a pessoa querer ser melhor que ela mesma, né? Isso é um grande motivador para alguém ir além, né? E a gente tem trabalhado isso em uma série de coisas aqui nesse ciclo. Outra coisa é o propósito, fazer uma coisa que é maior que você. E a gente fez isso entendendo os valores pessoais, entendendo as atitudes, entendendo como esses valores da pessoa se encaixam nos valores da organização. Isso é tudo em torno de um propósito, as pessoas entenderem e conseguirem trabalhar por um propósito maior. E uma outra coisa que é um grande fator de engajamento e, consequentemente, performance é a autonomia. As pessoas gostam de ter algo que elas cuidem, é delas, e ter autonomia para pensar diferente, autonomia para conseguir, claro, dentro de um padrão da empresa, fazer coisas diferentes, fazer coisas de uma forma que ela entende que seja melhor. Com isso, ela consegue ser ela na essência, como a gente já falou algumas vezes, e dar o melhor dela, porque ela não precisa só seguir a forma de fazer que todo mundo pede para ela fazer, né? Ela pode fazer um pouco da forma dela, ter autonomia para levar isso adiante. Autonomia, claro, você já gerou nesse tempo todo aí desse ciclo a responsabilidade na pessoa, né? Então a pessoa, se você dá autonomia e a pessoa é dona daquilo e é responsável com aquela autonomia que você deu para ela vai ganhando mais autonomia. Então, quanto mais autonomia, mais confiança o profissional tem ou a profissional tem para tomar outros riscos, né, para poder fazer uma coisa diferente, uma coisa maior, como a gente falou. Então, você tem que sempre cuidar dessa autonomia. Claro, vão ter horas que você vai ter que entrar como líder, que é fundamental, que a gente já falou isso, e a gente vai falar mais na frente um pouco sobre algumas características, algumas atitudes do líder, uma filosofia de liderança que eu também escrevi para a gente trocar uma ideia aqui. Mas a autonomia nesse ponto é fundamental para que as pessoas se engajem mais. A falta de autonomia, ela tira muito o engajamento e mina a performance. Então, alimentar o ciclo é trabalhar com autonomia também, tá? Com os profissionais. Uma outra coisa
para que a gente consiga continuar alimentando o ciclo é fortalecer as fortalezas do indivíduo. A gente pensa muito, e isso era muito comum no passado, a gente só trabalhar no que a pessoa tem que melhorar o tempo inteiro. Você não está bem aqui, não está bem ali. E a gente esquecia, não trabalhava muito as fortalezas. E a fortaleza é fundamental, né? Quanto mais a pessoa trabalha as fortalezas dela, mais diferenciada ela fica. Não vão ser as fraquezas que vão diferenciá-las, vão ser as fortalezas. As fortalezas que vão mostrar o caminho para ela ser um profissional melhor ou diferente dos outros. Cada um tem uma fortaleza individual, ou várias fortalezas individuais, e trabalhar isso é fundamental para ficar cada vez mais forte. E aí você vai pensar, tá bom, mas a gente não trabalha nas fraquezas? Sim, temos que trabalhar nas fraquezas também. E aí, nesse ponto, acho que é ter um cuidado especial nas fraquezas que podem tirar aquele profissional do jogo, como eu escrevi aqui, né? Fortalecer os pontos fortes e trabalhar em que pode tirar o funcionário, a funcionária do jogo. Se tem uma fraqueza que vai tirar ela do trilho, você está vendo aquilo, ou uma atitude que ela toma, ou talvez até um conhecimento que esteja faltando a ela, coisas que você identifique que podem tirar ela daquele caminho de engajamento e performance, trabalha isso também. Tá? Mas não é assim para dar ênfase muito maior nas fraquezas do que nas fortalezas. Pelo contrário, trabalha bem as fortalezas para que ela fique cada vez mais forte naquilo e cuida, e ela tem que cuidar, na verdade, o funcionário ou a funcionária tem que cuidar disso, você tem que alertar, tem que demonstrar isso para ela, identificar junto com ele ou com ela, e eles têm que cuidarem do que pode tirar ele do jogo, identificar que fraquezas que podem tirar ele do jogo. Então é um balanço aí, mas trabalhar bem forte nas fortalezas, ficou redundante, mas trabalhar nas fortalezas para ficar cada vez mais forte, é um ponto importante. E com isso, você começa a dar sustentabilidade, sustentação ao engajamento e à performance do time. Então, relembrando o ciclo como um todo, a gente passou ali da primeira etapa do engajamento com o colaborador, depois a gente gerou a confiança, então você entendeu como que o colaborador quais as atitudes, quais são as fortalezas, identificou ali no começo os valores, depois viu como se encaixa na organização, começou a trabalhar na confiança, ele tem mais confiança ou ela tem mais confiança nela, você neles, e eles em você, uma confiança mútua. Aí você conseguiu passar para uma próxima parte, que aí começou a espiral ser positiva, que foi despertar a ambição de cada um para ter a esperança, que lá na frente vai ser melhor. Então, ser melhor significa você ter ambição para fazer aquilo. E ela começou a ser reconhecida e ter um aprendizado a cada etapa de risco que ele tomava. E aí, nessa etapa de alimentar isso, você dá mais autonomia, você trabalha mais as fortalezas, identifica o que pode tirar o profissional do jogo, ele trabalha nisso, ou ela trabalha nisso, e com isso você sustenta o engajamento e a performance, e aí o ciclo continua acontecendo. Continua acontecendo até o ponto que a gente vai chegar no próximo episódio, que é o ponto de deixar os profissionais voarem, porque aí você abre caminho para outros entrarem também. E aí quando eu digo deixar voar, não é desligar quem está indo bem, não, né? Levantar o teto daquilo, para que a pessoa consiga exercer todo o potencial com a performance que ele tem, ou que ela tem, e com a capacidade de aprender que eles têm demonstrado. Então é isso, gente. Alimentar o ciclo é super importante para que a gente consiga manter essa espiral, esse ciclo girando, e aí ter o engajamento e a performance lá em cima. Muito obrigado de novo. Como sempre, mandem aí seus recados, vamos bater esse papo. A gente está quase no final desse ciclo, dessa primeira série de episódios. Vamos fechar no próximo episódio com deixar eles voarem, e aí dar um saborzinho assim do que vem pela frente, que é como a gente constrói uma cultura de liderança para engajamento e performance, que para mim
é um dos papéis, se não o mais importante, mas um dos mais importantes da liderança. Tá bom? Muito obrigado de novo e até a próxima. Tchau, tchau.